Bem-vindos ao Cubo Geek Show, um programa do Cubo Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui e estou aqui com a Sara. Hi. E antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho para não perderes nenhum episódio. E se neste momento estás a pensar onde é que foi parar a obsessão da semana, então isso é porque nós decidimos esta semana fazer um episódio especial a homenagear o Stan Lee, que morreu esta segunda-feira, 12 de novembro, com 95 anos. Fizemos um programa extra para o homenagear, para falar um bocadinho sobre ele. O programa já está no ar, portanto podes ir ver neste momento, mas pronto, tomou a vez da obsessão da semana. Exato. Esta semana, e a propósito do filme Criaturas Fantásticas e Onde Encontrá-las, não é Onde Encontrá-las desta vez, é o Criaturas Fantásticas, Os Crimes de Grindelwald. Grindelwald, exatamente. O Grindelwaldas. Vai estrear para a semana que vem e decidimos hoje falar de criaturas míticas. E eu quero jogar um jogo contigo, Sara. Oh my god. Tu és, de longe, a Potterhead mais fanática que eu conheço. Não, eu acho que o Daniel é mais. Talvez. Daniel é mais. Ou pelo menos ele leu os livros agora há pouco tempo, portanto... Está fresquinho. Para mim não está nada fresquinho. Mas pronto, mas eu quero fazer Quero fazer aqui um jogo. Conta lá. Que é... Eu vou começar com criaturas míticas do Fantastic Beasts e do universo Harry Potter. Portanto, vamos estar a falar dos dois universos. Ok. Vou-te dizer o nome dessa criatura. Ok. E quero que pelo nome tu tentes chegar a que criatura é. Ou quero que me digas o máximo possível que consigas acerca da criatura. Oh god, ok. Especificamente, quero que me digas o aspecto da criatura e talvez onde é que já a viste e a que é que ela está relacionada. Ok. Eu vou ser péssima a isto. E eu vou-te atirar. Vais começar já com uma criatura? Uma rasteira. Ai. Porque esta é uma criatura do novo filme. Ok. Eu quero ver se tu chegas lá só pelo nome. Ok. Esta criatura chama-se Zhao Wao. Zawau. Talvez mais corretamente fosse Zhao Wao, mas pronto, tu percebes. Isso parece-me ter uma influenciazinha asiática. Sim. Isto é aquela personagem que nós vemos que é tipo o leão grande. Sim. Yes. É o Zhao Wao. Dentro do... É o leão grande que vemos várias vezes nos trailers, teasers e isso tudo. Que tem assim tipo um poder de fogo, parece. Não sei, mas no Pottermore, a Bíblia do Harry Potter, sim, o Zhao Wao é uma espécie de gato gigantesco do tamanho de um elefante e tem 5 cores. Adoro! É um gato, como eu disse, é um gato gigantesco com uma juba meia despenteada. E é uma juba que parece quase supersónica. Exato. Ou algo assim. Com quatro dentes que saem da boca. Os Zhao Wao são incrivelmente rápidos e são capazes de viajar 1000 milhas num dia. Damn! Yeah. É uma criatura muito gira. É muito gira. Tipo, esta é uma das minhas preferidas até agora. Pelo menos ver o trailer. Yeah. E como tu disseste, o nome indica qualquer coisa de oriental aqui. É. O Zhao Wao é muito inspirado em dragões. Chineses. Dragões chineses. Exato. Precisamente. Houve alguém que nos comentários das criaturas míticas disse que a sua criatura preferida mítica era os dragões e, portanto, de facto, os dragões são a primeira criatura mítica de que nós vamos falar. É verdade. Foi a Tatiana Oliveira. Os dragões, nós já estávamos fartos de ver dragões em Harry Potter. E tem os melhores nomes de sempre. É o Hungarian Horntail, o Chinese Fireball, o Common Welsh Green,
Peruvian Viper Tooth. Romanian Longhorn, Ukrainian Iron Belly. Opa. Portanto, há montes deles. J.K. Rowling, tu sabes. E são giras estas. É giro pensar que os dragões ocidentais são muito diferentes dos dragões orientais. Eu estive a ler uma coisa gira que eles diziam acho que foi na Wikipédia. Era que, na realidade, as origens, as bases destes dois mitos, dos dragões orientais e dos dragões ocidentais, são muito, muito diferentes. Só que na literatura clássica, quando o Ocidente percebeu o que é que eram estas criaturas orientais, simplesmente chamaram-lhes dragões porque era o mais próximo que eles conheciam. Mas têm origens muito diferentes, o que justifica algumas das diferenças entre eles. Por exemplo, os dragões do Ocidente têm escamas, são reptilianos e as asas são parecidas às de morcegos. Sim. Mas os dragões orientais são muitas vezes, têm o corpo de leões, como os Auau. Sim. Cobras, carpas, peixes, por exemplo. Frequentemente não têm asas de todo, e quando têm asas têm penas. E eu passo que os dragões ocidentais estão habitualmente associados ao fogo, os dragões orientais estão associados à água ou à chuva e ao céu. Interessante. Ok. Os que vemos em Game of Thrones são mais fogo. Exatamente. Apesar do último ser assim, pronto. No spoilers. Mas é mais focado no fogo, e o próprio aspecto dos dragões é assim um aspecto mais ocidental. Exatamente. Tu mencionaste os dragões de Game of Thrones, e eu agora vou-te perguntar outros filmes ou outras representações onde tenhas visto dragões, tanto de um género como do outro. Portanto, temos o Hobbit. Sim, temos um dragão exatamente. No Hobbit. Temos o How to Train Your Dragon. Exatamente. Que eu devo dizer aí que eu gosto imenso do design do Toothless, do dragão principal da história, mas todos os outros dragões acho que a arte conceptual perdeu-se um bocadinho, ou então não tiveram tanto tempo para trabalhar nesses, não sei. Os outros parecem todos um bocado silly. Eu tenho assim um bocadinho esse pet peeve com How to Train Your Dragon. São demasiado silly. Parecem... Um bocadinho silly, não é? Para uma história tão boa, tão rica. Parecem um bocado squeaky toys. É. Anyway. Mas, se bem que eu digo isso de toda a série de How to Train Your Dragon. Acho que as ideias são excelentes, mas há montes de coisas que acertam ao lado. Para começar, o título, How to Train Your Dragon. Eu gosto do título How to Train Your Dragon, e já tivemos esta discussão muitas vezes, mas eu adoro. O dragão chama-se Toothless. Eu também, eu acho que faz sentido. Um dragão tão espetacular não se devia chamar Toothless. Sim, mas eu acho que é por isso que é espetacular, porque tu estás à espera daquele dragão, um Night Fury, chamar-se Seraphin or whatever. E isso é demasiado expectável para essa personagem. É giro contrastar com um nome silly. Diz-me esse nome outra vez que tu disseste. Seraphin. Sabes como é que se chama o dragão do Eragon? É Safira. Exatamente. Pois foi daí que eu tirei, percebes? Pronto, o Eragon, outra representação de mais dragões. Mais dragões engraçados. Olha, Adventure Time, sim, tem os seus dragões. Tem a Lady Rainicorn. Não, kind of a dragon, mas eles têm mesmo dragões. E os dragões em Adventure Time aparecem sempre da mesma maneira. Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui. Se eles têm, exatamente, têm uma espécie de bolhas de ar. Pois é. Umas bolhas ao lado da cabeça. Parecem mais girinos voadores. Sim, true. É um dragão muito estranho. Com nádegas. Com um rabinho. Mais dragões, mais coisas, mais unexpected. Diz-me tu alguns. No Neverending Story temos um dos poucos exemplos de um dragão oriental. Pois é. Ele não é um dragão típico, o Falcor. Pois não. E é um dragão mais parecido ao Zauau. Zauau. Exatamente. Por exemplo, achei muita piada que o King Ghidorah, que é um dos vilões do Godzilla, é um dragão. É considerado um dragão. Tá bem.
E, Kaiju dragão? sim, precisamente. O que é que define um dragão? Vamos lá. É um réptil? É reptiliano. É reptiliano. Sim. Um dragão tem sempre poderes? Habitualmente voa, habitualmente cospe fogo, mas há muitas variações naquilo que ele pode cuspir. Yeah. Habitualmente são vistos como criaturas antagonistas ou maléficas, se bem que na tradição oriental os dragões podem ser geralmente são benignos. Pois, são usados em celebrações. Exatamente. Como o Ano Novo chinês. É também um dos signos chineses. Mas vamos avançar, Sim. porque temos aqui outras criaturas. E há outra aqui que eu quero que tu me digas o que é. Para adivinhar. Ok. Agora estou com a fé toda. Que é um Kelpie. O que é um Kelpie? Um Kelpie. Não sei, mas é pequenito. Tem que ser pequenito. Eu acho que é marinho. Ok, you're onto something. Ok. Kelp de... Pronto, Pronto, eu não me lembro o que é, mas é tipo qualquer coisa marinha. É tipo pequenino. É o que as baleias comem, não é? Kelp é o que as baleias comem. Something like that. Ok. É tipo... Eu vou dizer que é tipo, mais ou menos tipo girino. Ok. Maybe, girino. E faz alguma diferença se eu disser que a origem mítica do Kelpie também se chama Kelpie? Portanto, Kelpie não é um nome inventado, é mesmo o nome da criatura mítica que vem da Escócia. Kelpie. Eu continuo a imaginar algo pequenino e slimy, mas fofinho. Não sei bem o que é que faz, mas... Este é um Kelpie. É enorme. Portanto, o Kelpie, Ok. no trailer, nós acho que vemos o Newt Scamander debaixo d'água, agarrado a uma criatura subaquática que parece um cavalo. É enorme e é feito de... Sim, parece um cavalo marinho gigante, feito de algas. Sim. Notem que não é um cavalo marinho, é um cavalo normal que está debaixo d'água. Sim. Não é um cavalo marinho, daqueles pequeninos enroladinhos. Sim, mas tem um bocado esse aspecto. Sim. O Kelpie, como eu estava a dizer, é um mito. Aliás, de acordo com o Pottermore, os Kelpies são demónios aquáticos nativos à Inglaterra e à Irlanda. Conseguem tomar qualquer forma, mas escolhem ser um cavalo. E podem ser tornados dóceis com um placement charm para pôr uma coisa à volta da cabeça da criatura. Pronto, tipo uma... Um estribo. Um estribo. O Kelpie é um mito escocês. O Kelpie ou Water Kelpie é o nome que os escoceses dão a espíritos de água que mudam a sua forma, que habitam os Lochs. Loch Ness. Portanto, o Loch Ness, o monstro de Loch Ness, é baseado em mitos de Kelpies. Portanto, são os chamados os cavalos de água. Tu continuas a dizer Kelpie e só me vem à cabeça uma coisa bem fofinha. Tipo, havia um Pokémon que tinha bem evoluções, que era assim azulinho, era pequenito e tem também... Whatever. Continua, tipo, estava tangente, desnecessária. Nós já falamos de Pokémons no hype. Pois é. No hype desta semana. Fiquem atentos. O Kelpie está incluído, eu incluí aqui o Kelpie na secção de criaturas marinhas. Em Harry Potter também vemos as sereias. As sereias que... Come and see, essa é a canção do filme. Pronto, é por isso que tu és a pessoa indicada para estar aqui. What we took. Já não me lembro. Oh my god. No folclore, a sereia é uma criatura aquática
com a parte de cima de uma mulher e a parte de baixo de um peixe, e aparecem montes de culturas e folclores do mundo inteiro, desde o Médio Oriente, a Europa, a Ásia e a África. As primeiras histórias aparecem na Assíria antiga, em que a deusa Atargatis transforma-se a si mesma numa sereia, por ter vergonha de ter acidentalmente morto o seu amante humano. E de facto as sereias são habitualmente representadas desta maneira, nomeadamente na mitologia grega, em que elas cantam e atraem os homens à sua morte ou à sua desgraça. Uma pergunta. Sim. Tivemos aqui um comentário que diz assim: a Karanina Leon mencionou os centauros, mas também mencionou que tem um fraquinho pela Medusa. A Medusa em particular, essa criatura mítica, tem alguma relação com as sereias, sirens, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, são dois mitos completamente diferentes. Ok. Mas são os dois d'água? não. Não? A Medusa não é d'água? Não, a Medusa é uma criatura mítica da mitologia grega, que aparece na Odisseia de Homero, e ela está nas ruínas de um templo porque foi expulsa da sua aldeia por ter aquela deformação dos cabelos de cobra e do poder de petrificar as pessoas com o seu olhar. Certo. Nós não vamos falar diretamente da Medusa, mas vamos falar de outras criaturas que estão associadas à Medusa. Ok. Mas já vamos falar delas daqui a pouco. Ok. Fair enough. E portanto, já que estamos a falar de sereias, onde é que tu viste sereias no cinema? Sereias e kelpies, já agora, ou kelpies, estávamos a falar de kelpies, sereias e kelpies. Kelpies, acho que aparece no Cálice de Fogo. Não, o kelpie vai aparecer agora no filme do novo Fantastic Beasts. Mas kelpies não me lembro assim no cinema. Há referências? Há? Tecnicamente qualquer filme do Loch Ness sobre o Loch Ness é um filme de kelpies. Right. Eu acho que nunca vi um filme do Loch Ness. Sereias. Pequena Sereia. O Splash. O Splash era mesmo esse que eu ia dizer a seguir, mas não me lembrava do nome. Com o Tom Hanks e a Daryl Hannah. Sim, o Peter Pan. Sim. Ainda não saiu, mas o Aquaman é considerado tipo. Acho que não. Não são ele é um merman. Ele é um Atlante. Ok. He's an Atlantean. Ninguém tem cauda de peixe, não é? Ninguém tem cauda de peixe, portanto não é uma sereia. Okay. Eu não sei muito sobre o Aquaman, perdoem-me. Os Piratas das Caraíbas, On Stranger Tides. Yeah. Temos sereias. A criatura da Lagoa Negra, esse clássico de terror de 1954, é considerado uma sereia. Ou pelo menos um mer people. Ok, um mer person. O Shape of Water também pode ser considerado. Ok. Tens uma criatura marinha com poderes telepáticos que vai para a Terra e desenvolve uma relação romântica com alguém em Terra. True. Mas isso é mais tipo um fish person. Não é tipo metade humano, metade... Porque eu sinto que a sereia tem essa divisão clara. Sim. Não é? Sim. Tu levantas um problema interessante, que é o problema das sereias. Sim. Tipo, what? O problema das sereias. Deixa-me ver se eu encontro rapidamente, só para te dar a definição rápida. O problema das sereias. Portanto, em qualquer obra de ficção, isto é tirado do TV Tropes, em qualquer obra de ficção com sereias, há uma boa probabilidade de que uma personagem masculina vai iniciar uma relação romântica ou até sexual com uma sereia. Só há um problema óbvio, para esse marinheiro intrépido, é encontrar o porto destas águas. Ou seja, não há um ponto de entrada óbvio com uma sereia. Onde é que, como
I don't know. Este é o problema das sereias. Há toda uma entrada no TV Tropes com listas e listas e listas de exemplos disto. Sim. Não vamos entrar por aí hoje porque temos outras criaturas para falar. Mermaid Problem. Vão pesquisar à net. Ou não. Ou não. Não sei. Eu tenho curiosidade, mas... Ok, deixa-me agora mostrar-te outro. Este eu acho que é muito giro. Deixa-me só chegar lá. É outro nome para adivinhar? Outro nome para tu adivinhares. E o nome é o Erumpent. Oh, God. Erumpent. Erumpent. Está-me a soar algo tipo mamífero. Certo. Ok. Estás lá. Tenho jeito para este jogo. É apenas justo dizer-te que este é do primeiro Fantastic Beasts. Portanto, tu já viste esta criatura. Ok. Agora já te disse demasiado. Mas não me lembro. Erumpent. Pronto. Erumpent. Mas esse nome está-me a dar uma visão de quase antílope. Não estás longe. Ok. Já tá, you're surprisingly close. Ok. Erumpent. Portanto, mamífero, quase um... Como é que tu disseste? Quase um antílope. Um antílope. Sim. Não é bem, mas não estás muito, muito longe. Eu não me lembro dessa personagem. Se calhar, vou ver a foto aí. Isto. Não sei. Ok. O Erumpent é este. Portanto, é aquele... É tipo um rinoceronte. É aquele rinoceronte gigante com quem o Newt Scamander e o... Pois é. Como é que se chama a personagem do Dan Fogler? Sim. O Jacob Kowalski. O Jacob Kowalski tem de fazer uma dança de sedução para o Erumpent. Dance. Não, mas o Erumpent, agora esse nome dá-me bastante a ideia de um elefante também. Sim. Portanto, o Erumpent, de acordo com o Pottermore, é parecido a um rinoceronte, com um corpo arredondado. É uma criatura muito poderosa, com uma pele muito espessa, capaz de repelir a maior parte das maldições e dos feitiços. Tem um único grande corno no topo da cabeça, uma cauda espessa, e é nativo da África. E, a propósito do Fantastic Beasts, foi montada em 2017, em agosto de 2017, uma campanha para proteger os rinocerontes na África do Sul, chamado o Erumpent Rescue Campaign. Muito bem, gosto. Muito bem. Não, a sério, isso é brutal. O Erumpent, como rinoceronte, está muito relacionado à figura do unicórnio. E o unicórnio tem uma história interessante dentro da mitologia, que é porque originalmente o unicórnio não era um mito. O unicórnio vem originalmente de textos científicos, ou científicos para a altura, do... eu tinha aqui estas notas. Perdi as minhas notas. Unicórnio, onde é que está? A unicorn is so fluffy, I'm gonna die. Pronto, já nos disseste um dos exemplos. É um exemplo, mas é um soft toy. É um soft toy. Não, mas conta, porque é um... cá está. Vem de livros de história natural escritos pelos gregos. Portanto, eles pensavam que era uma criatura verdadeira. Ou não, eles não pensavam que era uma criatura verdadeira. Se calhar era um cavalo que tinha uma deformação. Não, eles estavam a descrever rinocerontes. Eles descreveram um rinoceronte. Depois, centenas de anos depois, quando os monges medievais pegaram nesses livros outra vez e leram a descrição deles de um rinoceronte, pensaram: isto é um cavalo com cor na cabeça. Que interessante. E isso foi daí que o unicórnio é daí que vem o unicórnio. Oh my God. De maneira que eles pensavam que ele era um animal verdadeiro, porque estava num compêndio de descrições de animais. Oh my God. O unicórnio, historicamente, está associado à virgindade
e à pureza, de tal maneira que em Harry Potter, onde também existem unicórnios, Sim. Matar um unicórnio é um dos piores crimes que existem. Sim. E o Garrick Ollivander considera que os pelos das caudas dos unicórnios são um dos núcleos supremos das varinhas mágicas. E o sangue deles é prateado. Sim. E se alguém beber o sangue deles, pode viver para sempre. Pode prolongar a sua vida, que é o que o Voldemort faz, não é? Yeah. Portanto... É a mesma coisa à Voldemort. Há outras variações do unicórnio noutras culturas. Por exemplo, existe o... Tipo a cultura pop. Na cultura pop existem muitos unicórnios, sem dúvida. We shall not name names. Outras variações incluem o Kirin, que é uma espécie de cavalo mágico da cultura japonesa. Parece uma mistura entre um dragão e um unicórnio. E eu adorei o Almirage, que é uma espécie de coelho unicórnio. Ok. Isso é giro. Yeah. Filmes onde vejas unicórnios. Eu, por estranho que pareça, lembro-me mais de videoclipes Ok. do que filmes. Lembro-me do Born This Way da Lady Gaga, tem um unicórnio. Ok. Temos um videoclipe. Opa, não sei, tipo. Não me lembro assim de nenhum. O Blade Runner. O Blade Runner, sim, Yes. sim. Esse era o único que eu queria não deixar de mencionar. Yeah. O Harry Potter, obviamente. Que mais? Não sei. Não me lembro exatamente. Estamos aqui a ligar coisas, cabos às cenas. Fiança em bateria. Já não, está salvo. Está tudo salvo. Vamos passar talvez para outro... Sim, mas diz lá mais um exemplo de filme com um unicórnio. Porque não é assim. Não, tens o Legend, do Ridley Scott, 1985. Não vi. Em que, tal e qual como Voldemort, o Tim Curry, que faz um dos diabos, demónios melhores do cinema, ele manda cortar o corno de um unicórnio que faz com que o mundo inteiro congele. E é isso que mostra realmente quão maléfico é a personagem do Tim Curry nesse filme. Damn. Never took a horn off a unicorn. Ok, vamos passar aqui para outra criatura. Ok. Desta vez, deixa-me... É um Bowtruckle. O que é um Bowtruckle? Tudo uma palavra? Tudo uma só palavra. O que é um Bowtruckle? Bowtruckle. Eu sinto que para esta precisava de escolha múltipla. Ok, deixa lá ver. Bowtruckle. Não me está a remeter a nada em particular. Não? Então vou-te dar pistas. Vou-te começar a dar pistas. Então vá, diz lá. Mas vou-te dar pistas do mito original, de onde eu acho que vem esta... Ok. Truckle. Bowtruckle. Está-me a virar aqui flecha, mas já vi isso, é um bocado óbvio. Não é bem por aí. Portanto, são do folclore europeu, particularmente dos celtas, dos eslavos, dos alemães, dos ingleses e dos franceses. Portanto, é deste lado do mundo, é da Europa. Não me dá a ideia que seja uma criatura muito grande. Estás lá. É pequenino. Habitualmente são representados como pequeninos. Posso ver a palavra só? Mostras-me a palavra? Ali. Bowtruckle. Ai, está-me a soar que seja assim azul escuro, maybe? Talvez não. Ok, diz-me só que não...
Então, o Bowtruckle é aquele coisinho verde, aquela plantinha pequenina que o Newt Scamander tem sempre ao bolso. É tão querido. É tipo um stick insect. É exatamente estilo um stick insect. Portanto, de acordo com... É tão querido! De acordo com oh my God! De acordo com o Pottermore, os Bowtruckles são do tamanho de uma mão, vivem em árvores, comem insetos, têm longos dedos muito afiados, parecem uma stick figure de cabeça plana, e escondem-se camuflam-se nas folhas das árvores em que vivem. Como um stick insect. E protegem, eles só são perigosos se tu atacares a árvore onde eles vivem. Oh, Yeah. so sweet, J.K. Rowling. E isto, acho eu, é completamente tirado da ideia da dríade, que são espíritos das árvores que protegem as árvores. Tipo Miyazaki. Oh. Há inclusivamente um filme de 1990 chamado The Guardian, realizado pelo William Friedkin, que foi um dos grandes, é um nome conhecido em Hollywood, é um grande realizador de Hollywood, em que um jovem casal com um bebê recém-nascido não percebe que, isto é um filme de terror, não percebe que a ama que contrataram para vir tratar do bebê é uma ninfa da floresta, e é uma dríade, essencialmente, que rapta bebés e depois dá-os a comer à árvore de onde vem. Isso soa de filme de terror? Portanto, é um filme de terror de 1990 sobre dríades. E isto levanta, por falarmos aqui sobre fadas. As fadas existem no universo de Harry Potter. São muito vaidosas, são pequeninas, parecem insetos, ou transparentes ou multicoloridas. Não são muito inteligentes, vivem nas florestas ou nos bosques, mas deixam-se ser usadas como decoração por serem tão vaidosas. Isso é brutal. Exemplos de fadas. Deixa-me só falar-te aqui um bocadinho de fadas na mitologia europeia, porque antes das fadas terem sido disneyficadas para aquelas fadas madrinhas, as fadas não são fadas madrinhas, as fadas na mitologia europeia são criaturas pequeninas, são muito, muito perigosas, porque vão-te enganar, vão ludibriar-te, vão-te roubar coisas, vão transformar a tua vida num inferno. Não são necessariamente maléficas, se bem que às vezes são muito devious, vão-te enganar, elas não são maléficas no sentido de não querem tomar conta do mundo, mas vão estragar a tua vida só porque é divertido. Sim. E isso vê-se muito, por exemplo, nas fadas do Sonho de uma Noite de Verão do William Shakespeare. Sim. Mas filmes com fadas. Olha, um filme com fadas, que é um filme da minha infância, não é um filme muito conhecido, é um filme britânico, que se chamava Fairy Tale, A True Story. E é um filme tipo classicamente britânico, para aí, não sei quando é que é, para aí, quando é que é passado, mas é para aí anos 30, anos 40, se calhar. Acho que também há, se calhar a Primeira Guerra Mundial está a acontecer, já não me lembro bem. Mas a premissa do filme é muito gira porque são duas raparigas, duas miúdas, que tentam ir à procura das fadas no bosque e tentam tirar fotografias a fadas. E esse filme marcou-me muito na minha infância. Foi um marco na minha infância, sem dúvida. E é o exemplo maior de filme de fadas, porque o subject matter eram mesmo as fadas. Não era só um pormenor da história. O filme era sobre fadas. Diz-me outra vez o nome desse filme. Fairy Tale, A True Story, acho que é.
Exatamente. É como eu pensava. Esse filme Rapaz, é tão giro. é, na realidade, a recriação de uma fraude que aconteceu de verdade no século XIX. A sério? Yeah. Eu tinha, século XIX, ok. eu tinha ideia disto, mas foi um caso chamado As Fadas de Cottingley, Sim. em que duas irmãs forjaram fotografias de fadas. Uau! Que cena! Ai, isto estragou a minha infância. E demorou anos até que... as fotografias captaram a atenção do escritor Sir Arthur Conan Doyle. Uau! E ele próprio escreveu um artigo sobre fadas. Portanto, o autor do Sherlock Holmes Sim. esteve envolvido na história original por trás deste filme de fadas que tu viste na tua infância. Isto ganhou muito traction. Isso muito interessante. Outros filmes ou coisas com fadas que eu para aqui encontrei. Peter Pan, novamente. O Peter Pan, novamente, sim. O Hellboy 2, da Golden Army, mostra as fadas como criaturas pequeninas e muito, muito irritantes. Aliás, são as fadas dos dentes, são as Tooth Fairies. Sim. Que são criaturas insectoides de 6 braços que te tentam tirar os dentes da cabeça. Há outro filme de terror chamado Leprechaun, que é um clássico dos filmes de terror, 1993, com a Jennifer Aniston. E o Warwick Davis, que era o ator que fazia de Ewok nos filmes do Star Wars. Sim. Depois foi fazer montes de filmes de terror em que eles precisavam de pessoas pequeninas. E ele faz do Leprechaun. E os Leprechauns são fadas. Sim. Outra criatura. Vamos passar aqui para outra criatura. Sim. Que eu quero muito, muito falar-te. Que eu te quero mostrar. Vamos falar do Okami. Okami. É também do Fantastic Beasts? É do novo... Não, desculpa. É do Fantastic Beasts que tu já viste. Okami. Bem, isto parece um nome japonês. Ok. O nome parece japonês, pode não ter nada a ver. Por acaso não tem nada a ver. Ai. Perdi o meu mojo. Ok, então e se eu te disser... Sim. Que o Okami é baseado num mito da América do Sul. Aliás, da América do Meio. Não me lembro, dude. Não? Não me lembro. Okami. Posso ver a palavra? Ali. Sorry. Então deixa-me mostrar-te o Okami. É este. Portanto, basicamente é aquela cobra com penas. Sim. Até associo um bocadinho a japonês. O Okami nós vemos-lo no primeiro filme, no filme no primeiro Fantastic Beasts, quando ele está a crescer de tamanho e a preencher uma sala inteira, um quarto inteiro. Sim, eu tenho uma ideia vaga desta criatura, sim. Portanto, de acordo com o Pottermore, é tão cute. O Okami é uma criatura comprida, com um corpo de serpente, com 2 pernas, com plumas, que é extremamente agressivo a quem quer que se aproxime. É muito protetivo dos seus ovos, que eram feitos quase de prata pura. Wow. Expensive taste. E apesar do Okami no mundo dos Fantastic Beasts vir da Índia, na realidade é baseado no Quetzalcoatl. O Quetzalcoatl é um deus da cultura azteca e das culturas mesoamericanas dos séculos X a XV. Sim. Portanto, Quetzalcoatl é a junção de 2 palavras aztecas que querem dizer cobra e com penas. Sim, ok. Entre os aztecas, o Quetzalcoatl era o deus do vento, do planeta Vênus, da madrugada, dos mercantes, das artes e do conhecimento. E é basicamente aquilo em que
em que o Okami se baseia. Dentro desta ideia das serpentes com penas, temos também o basilisco. Sim. O basilisco, que também já vimos Câmaras dos Segredos. Na Câmara dos Segredos, exatamente. É dentro, de acordo com o Pottermore, também é uma serpente gigante. E que quem olhar diretamente para ela morre, mas se a vir indiretamente morre petrificada. E aqui a associação... Fica petrificada, não morre. Sim, fica petrificada. E aqui a associação à Medusa. São duas criaturas que têm este poder de petrificar pelo olhar. E o Basilisk também é uma espécie de réptil cobra. Sim. E a Medusa tem os cabelos De cobra. Precisamente. Interessante. Portanto, historicamente, o basilisco é o rei das cobras e também está muito associado à cockatrice, que é uma espécie de cobra galo que também petrifica pelo olhar. Eu só encontrei um filme... Não, aliás, até encontrei aqui mais do que 1 ou 2 filmes com serpentes aladas. Um filme de 1946 chamado A Serpente Voadora, um filme de 2007 chamado O Grito da Serpente Voadora e um filme de terror chamado Q, com o David Carradine, de 1982. Alright. Para não estarmos aqui sempre só em criaturas de Harry Potter, vamos falar... Só porque nos foi pedido nos comentários do Facebook, vamos falar do Kraken. Eu acho que toda a gente sabe o que é um Kraken. Sara, o que é um Kraken? Eu associo primariamente... Sim, sobretudo, principalmente. Aos Piratas das Caraíbas. Sim, toda a gente conhece o Kraken dos Piratas das Caraíbas. Yeah. Mas o Kraken originalmente vem da mitologia nórdica. É um mito das costas da Noruega e da Groenlândia. E é sempre representado como uma espécie de polvo gigante das profundezas. Acho que na Pequena Sereia aparece um Kraken. Parece um Kraken na Pequena Sereia. Não é bem um Kraken, mas é a Úrsula representada como Kraken, right? Sim. Tem ali gigante. uma referência. Sim, sem dúvida. Como polvo gigante. I can see it now. Temos no Piratas das Caraíbas, que mais exemplos? Montes deles. No o Clash of the Titans, de 1981. Yeah. Em que é deste filme que a frase Release the Kraken vem. E eu acho que houve alguém nos comentários que nos deixou esta frase. Release the Kraken! Apesar de que o Kraken não tem rigorosamente nada a ver com a mitologia grega. Que é o filme, o Clash of the Titans é um filme sobre mitologia grega. Sim. Mas o Kraken não tem rigorosamente nada a ver com a mitologia grega. Foram os escritores que gostaram tanto da imagem e da figura do Kraken que decidiram introduzi-lo no filme. Yeah. Foi o Ivo Neto Yeah. que quis que nós falássemos do Kraken. Sim. O Kraken aparece em mais alguns filmes, como, por exemplo, no filme de Atlantis, o filme da Disney, de animação Atlantis, O Império Perdido, há um Kraken robótico. Há um outro filme. É uma imagem interessante. É muito giro esse filme. Acho que é um dos filmes mais underrated da Disney. Ok. E há um filme de terror de 1998 com a Famke Janssen sobre um grupo de soldados. O filme é de 98, portanto, típico filme dos anos 90. Um grupo de soldados vai entrar num cruzeiro de luxo que está a ser atacado por uma criatura das profundezas. Temos tempo. Vamos com quanto tempo? Vamos com... Já vamos com mais de 1 hora. Não, é porque temos de ter em conta que fizemos a obsessão da semana. Portanto, 25. Vamos com 45 minutos. Temos mais um
Temos tempo para mais uma para mais uma criatura. A criatura. Eu acho que por esta altura... Tenho aqui mais por esta altura já perdi. Não sei. Por acaso não estive a contar o que é que acertavas ou não. Mas vamos aqui falar então da última criatura. Conta lá. Que é um Ogurey. O que é que tu achas que é um Ogurey? Um Ogurey é uma criatura que lança raios e tem uma forma assim de ovo. Ok, é um pássaro, portanto não estás longe no ovo. Ok. Eu acho que tu estás a ser muito simpático para mim, tipo, não estás longe, assemelha-se mais ou menos àquilo que estás a dizer. Está vagamente relacionado. Está vagamente. Oh, you're on to something. E se estamos a permitir oficialmente esse género de raciocínio, sim. Não é eletricidade, mas é outro elemento. Ok. Pronto, não o Ogurey, mas a família. Não é eletricidade. Eu estou... Fogo, água... Não sei. Deixa-me mostrar-te um Ogurey. Este é muito difícil. Este é do filme novo. Ok. Este é o Ogurey. Oh. É uma espécie de... sim. É uma espécie de águia / coruja gigante que o Jacob vê durante o trailer. Sim, mas é tão querido, parece uma personagem, sei lá, do livro da selva ou algo assim, não é? É muito querido. Ou do Papuci Dentuça. Sim. Bring it back. Os Ogureys, de acordo com o Pottermore, são as fênixes irlandesas. Também renascem das cinzas? Não, por acaso não reparei se isso estava escrito na entrada do Pottermore. Anyway. Mas a diferença das fênix, a diferença em relação às fênixes é que são pássaros muito magros, cinzentos, parecem magrinhos, com penas cinzentas e esverdeadas. Comem fadas e insetos. E são primos das fênixes. As fênixes que também existem dentro do universo do Harry Potter. O Dumbledore tinha a Fox. Pera. Não se chamava Fox. Chamava-se. Chamava-se Fox? Fox. Fawqes. Era? Era sem dúvida nenhuma. Oh my God. Eu acho que não, mas se calhar tens razão. Eu acho que sim. Continua lá que eu vou pesquisando aqui. A fênix na mitologia grega. Nas artes negras. Não é usada como... A fênix vem da mitologia grega e é um pássaro de muito longa vida que ciclicamente se regenera. Está associado ao sol e habitualmente nasce das cinzas do seu predecessor. E houve montes de gregos que contaram e recontaram o mito da fênix. Ok, só para interromper. Fox. Fox, não foi o que eu disse? Fox. Ok, I get it now. Pronto, ok. É Fox. Eu andei à procura de exemplos de fênixes no cinema e não encontrei assim muitos. Realmente, tirando o Harry Potter, assim de repente não estou a ver, mas eu tenho ideia que há assim outra. Devia haver outra. Tens a Fênix no X-Men, não sei se isso conta. Não. Pronto. Sorry. Não é um monstro. Ok, é verdade. No Star Trek, o primeiro contacto, a nave espacial que eles usam para tomar contacto com os alienígenas chama-se a Fênix. Isso também não é. Também não conta? Não. Já sei. Nas Crónicas de Nárnia, 2005, há uma fênix que explode em chamas e voa à frente das linhas do exército da Rainha Branca para permitir a batida em retirada do Peter. Já não lembro quem é o Peter, mas é o que eu estou a ler aqui. Yeah. Sounds legit. Não sei, não me lembro. Eu tenho ideia que
que sim, que havia... que eu me lembrava de outra, mas não me lembro. Olha, temos ainda alguns minutos. Temos? Temos mais ou menos 10 minutos. 5, 10 minutos. Só porque eu não quero deixar ninguém de fora. Sim. Houve alguém que nos mencionou centauros. Os centauros, sim. E já agora vamos ver. Que é que... Já falámos de todos os comentários? Não foram assim muitos? Falámos da maior parte deles. Comecei a falar dos centauros. Vamos falar dos centauros. Eu sei que houve alguém que falou de centauros. Os centauros também aparecem no... A Catarina Leon e... Catarina ou Karenina? Karenina, sorry. Karenina Leon falou dos centauros. E a Sofia Costa falou dos Pégasos. Ok, Pégasos. Temos a oportunidade para falar de Pégasos. Eu não sei se íamos chegar lá, mas vamos chegar. Então, muito rapidamente, então, os centauros são criaturas mágicas com o corpo, da cintura para cima são um homem e da cintura para baixo são cavalos. Portanto, basicamente o oposto das sereias. Exato. Há aqui muito a temática dos cavalos. As criaturas fantásticas baseiam-se muito em cavalos. Eles gostavam de cavalos. Os cavalos é fixe. Os cavalos eram importantes na Idade Medieval. Sim. Até porque sempre foram um animal muito perto do homem, não é? Sim. Os centauros vêm da mitologia grega, sobretudo. Sim. E pensa-se que, mais uma vez, eles foram descritos em textos científicos da altura para tentar descrever criaturas, mas pensa-se que representem os primeiros encontros com outras civilizações e culturas que tinham aprendido a andar a cavalo. Sim. Interessante, porque tem logo a junção de homem e cavalo numa representação. Exatamente. Como sendo a mesma criatura. Isso é bizarro. Na mitologia grega, os centauros são habitualmente representados como sendo uma raça de guerreiros orgulhosos, muito dados à bebida, são pouco inteligentes, são muito violentos e habitualmente atacam as aldeias para raptar, entre aspas, as mulheres. Ok. Existem um ou outro exemplo dos centauros como criaturas muito sábias, nomeadamente o Chiron, que foi o mentor do... raios. O Chiron foi mentor de vários heróis gregos clássicos. Ok. Entre eles a personagem do Brad Pitt. Espera. Não é o Hércules. O Aquiles. O Aquiles, sim. O Aquiles foi o mentor do Aquiles, era o Chiron, se não me engano. Ok. Vemos centauros no primeiro filme de animação do Fantasia. Lembrei-me desse logo. Nas Crónicas de Nárnia. Num filme dos Looney Tunes, que é muito giro. É? Sim, tens centauros nesse. É um filme do Looney Tunes com as influências todas gregas, com a mitologia grega. Aquele filme em que o Elmer Fudd, aquele coisa em que o Elmer Fudd... Exatamente. You're so lovely. Pois é. Yes. Sim. És capaz de ter centauros nesse, sim. Porque tens centauros. Ok. Tenho quase a certeza que tens. O Harry Potter, obviamente. Pronto, o Harry Potter está no centro aqui desta conversa, claro. Desta conversa. E dos Fantasy Beasts. E finalmente, quem é que mencionou o Pégasus? Nós já dissemos o nome dela. Já dissemos, é a Sofia Costa. Para acabarmos então com os Pégasus, com grifos e hipogrifos. Sim. Todas estas criaturas encaixam mais ou menos dentro do mesmo mito, que é aquela dos cavalos alados. Cavalos alados. É basicamente um pássaro misturado com um cavalo, right? Um animal habitualmente com a capacidade de voar misturado com um cavalo. Mas o hipogrifo também tem felino ali pelo meio. O hipogrifo também tem felino ali pelo meio, sim. O hipogrifo mais famoso de Harry Potter é o Buckbeak. O Buckbeak. Diretamente envolvido nos acontecimentos do Prisioneiro de Azkaban. Que depois é no Prisioneiro de Azkaban. É no Prisioneiro de Azkaban. Yep. E é o Sirius Black que depois o leva. Exatamente. Fora dali. Portanto, os hipogrifos vêm da cultura grega, mas de muitas outras também. Por exemplo, o grifo,
que é uma espécie, é uma mistura de águia, leão e cavalo. Já vem dos egípcios. Ok, mas também foi usado na mitologia grega. Também foi utilizado na mitologia grega. E pensa-se que os grifos e os hipogrifos estivessem relacionados com os gregos e os romanos encontrarem ossos de dinossauros, nomeadamente o Protoceratops, que tinha uma espécie de bico. Eles encontravam os ossos desses dinossauros ao pé de depósitos de ouro. Daí a associação entre os grifos e o ouro. É uma associação que existe na mitologia clássica. Interessante. Dentro do Harry Potter tens não só o Buckbeak, tens também os Thestrals. Os Thestrals são aqueles... Sim, esses são um dos meus preferidos, devo confessar. São cavalos alados com um corpo esquelético, uma cara com características reptilianas que voam têm asas de morcego e só são vistos por pessoas que já viram alguém morrer ou uma coisa desse género. Sim, é isso mesmo. É isso, não é? É. Eu gosto muito da ideia desse... Apesar de ser algo que é... Tu podes pensar, essa decisão é um bocadinho campy, mas ao mesmo tempo é absolutamente genial, porque parece que quando aparece na história, quando aparece no... Acho que é para aí no... Pronto, é depois do Sirius morrer, não é? Portanto, é no Ordem da Fênix. De repente há uma nova camada, uma nova camada / pormenor para saber acerca dos história. Sim. Não sabias que existia simplesmente antes, acho eu. Não me lembro de haver essa menção. Não, tu vês as carruagens no primeiro filme. As carruagens são-te apresentadas como, olha, estão aqui carruagens que andam sozinhas. Exato. E só depois é que tu descobres que afinal há ali mesmo animais. Mas eu gosto muito dessa ideia. É muito gira. Tu vês mais grifos e hipogrifos, obviamente o Pegasus no filme do Hércules da Disney. Mas também os vês nas Crónicas de Nárnia. Basicamente todas as criaturas míticas são encontradas nas Crónicas de Nárnia. Há um filme de terror série B de 2007 chamado O Ataque do Grifo, que é uma coisa muito... É uma produção mesmo série B de uma história medieval. Sim. No Warcraft, o filme do Warcraft, as pessoas andam a cavalgar grifos pelo meio do ar. É bastante badass. Ok. E num filme de 1973 chamado A Viagem Dourada de Sinbad. Ok. Não lembro de ver. Pronto, eu também não vi este. Pronto. E pronto, acho que chegámos ao fim do programa. Deixa-nos nos comentários que outras criaturas míticas é que tu gostas e que nós nos esquecemos de falar. Não falámos de gigantes, não falámos de... Vampiros, zombies... Sim, não falámos de hidras, não falámos de medusas, não falámos... Zombi não é bem uma criatura mítica, não é? Mas vampiro... Os vampiros, sim. Vampiro podia ser considerado. Não falámos de trolls, não falámos do Yeti, não falámos de montes de criaturas da mitologia japonesa. Portanto, deixa-nos nos comentários o que é que nós temos de incluir na parte 2 de um episódio sobre criaturas míticas. Não percas mais programas do Cubo Geek, o Hype, o Depois dos Créditos. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus, pessoal! E até à próxima, pessoal. Fiquem bem.